E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir um pouco sobre a nossa existência sem sentido, sem razão, sem objetivo, né? Hoje é uma manhã de sábado, né? E como vários outros sábados que eu já experimentei durante mais de meio século que eu existo neste planeta, né? É mais um sábado inútil, sem sentido, sem porquê para levantar, né? Sem porquê para levantar da cama, sem porquê para fazer as coisas. As pessoas vivem no automático, né? Como animais, né? O animal, ele não raciocina, né? O animal, ele simplesmente existe sem pensar, na eterna luta pela sobrevivência, e morre sem nem perceber, né? Devorado por algum outro predador. Cada animal tem o seu predador, né? Geralmente na natureza. Tem até os animais que estão no topo da cadeia alimentar, como leões, né? Rinocerontes, animais que simplesmente devoram os outros e não são devorados, né? Crocodilos, né? Animais que são perigosos, são poderosos, serpentes, certas serpentes também, né? Praticamente não tem predadores. Mas nós, seres humanos, simplesmente nos colocamos como o animal mais poderoso desse planeta, né? Porque nos tornamos racionais, nos tornamos conscientes, né? Até certo ponto. Então, sobrepujamos todos os outros animais. Nós somos o ápice da cadeia alimentar, né? Porque nós conseguimos vencer praticamente qualquer predador com nossa inteligência. Por mais voraz que seja, por mais selvagem, por mais poderoso que um predador seja, não existe capacidade predatória maior do que o raciocínio. Né? Construir armas, né? Matar à distância. Nós somos a única criatura que consegue, né, realmente ter esse domínio sobre a natureza. Então, pensando sobre isso, né, sempre passa aquele pensamento, sempre vem aquele pensamento, né? Para que tudo isso? Para que ser o melhor? Para que ser o predador mais eficiente? Hoje, nós nos tornamos predadores de nós mesmos. E parece que o sentido da existência acaba sendo esse, né? Da existência humana. Apesar de nós termos nos apartado da natureza, a nossa maior diversão continua sendo matar, né? Matar nos games, matar nos filmes, matar nas novelas, matar nos esportes, né? O esporte é destruir o outro, é vencer o outro. É sempre sobrepujar, é pisotear, humilhar o outro. Na própria esfera social isso acontece direto, né? Querer ser o melhor, sempre. Os times de futebol, os países, uns contra os outros. Então não mudou muita coisa. A diferença é que o homem se tornou o lobo do próprio homem, né? Predador do próprio homem. Quando na realidade nós poderíamos estar vivendo uma sociedade simplesmente incrível, né? Se nós primássemos pela racionalidade. Por quê? A nossa racionalidade só é aplicada para coisas práticas, para destruição, até para tecnologia, que também envolve destruição, né? Tecnologia das armas, da guerra, e a tecnologia financeira, né? Porque também se usa muito, os países usam a racionalidade não para se integrar, não para se ajudar, mas para se destruírem, né? É uma economia tentando destruir a outra, uma economia tentando sobrepujar a outra, né? Uma economia não permitindo que outras economias cheguem ao mesmo nível, né? Existe essa questão da geopolítica, né? Quando um país começa a ascender muito,
Quando o país começa a querer ficar forte, os outros vêm e tentam minimizar essas forças para não ter opositores. Né? Então é sempre uma luta para ser o melhor. Né? E eu vou ser sincero, eu cansei, né? Porque quando você chega na consciência, né? Racionalidade de forma alguma é consciência. Racionalidade, inteligência, capacidade tecnológica, nada disso é consciência. Pode ser inteligência, racionalidade, né? Até os animais têm inteligência, num certo nível. Até os animais calculam, né? Distâncias, armam estratégias, num certo nível, para a sua sobrevivência. Mas nós, seres humanos, usamos nossa inteligência, nossa racionalidade para manipular a natureza, para manipular outros seres humanos. Isso não é consciência. Consciência é algo muito mais amplo. Né? Consciência é quando simplesmente você chega num ponto onde você não quer mais lutar. Você chega num ponto onde você não quer mais interferir na vida do outro para seu próprio benefício. Né? Consciência, né? Esse é o símbolo, né? Da iluminação, praticamente nas religiões que, digamos assim, fazem oposição ao controle, fazem oposição à guerra. Né? Por exemplo, o budismo foi um movimento que fez oposição ao hinduísmo da época, né? Aos sacerdotes da época. O cristianismo é um plágio do budismo. Né? Foi uma religião que fez oposição ao judaísmo da época, aos sacerdotes, aos profetas da época. Porque existia muito controle, existia envolvimento com política. Então esses avatares, né? Buda, Cristo, lá na Índia, Krishna também, né? Que meio que tinha uma visão um pouco diferenciada, né? Pregava mais uma passividade do que um ódio, do que guerra, né? Mas ainda assim, Krishna, lá na Índia, né? Muito anterior a Jesus ou a Buda, né? Krishna também participava de guerras, né? Lá no Bhagavad Gita tem Krishna, a suprema personalidade de Deus, ajudando o seu devoto Arjuna durante uma guerra, né? A Batalha de Kurukshetra. Então, eu acho que os avatares realmente que trazem mais uma ideia de paz, né? de busca por uma espiritualidade, de uma consciência maior, de uma iluminação maior. Primeiro o Siddhartha Gautama, o Buda, depois esse ícone também, Jesus, né? Que o cristianismo, infelizmente, se tornou, de uma filosofia, se tornou uma religião também extremamente cruel, envolvida com política, com guerra, né? Mas a essência, né, do cristianismo, do budismo, é essa busca por uma iluminação. Né? Fuga da idolatria, né? Infelizmente, o Buda é idolatrado, Jesus também é idolatrado. Né? Esses símbolos acabaram se tornando deuses, né, dentro das suas respectivas religiões. Né? Figuras a serem seguidas, tudo isso que não foi o que exatamente eles pregaram. Né? Essas figuras, diga-se de passagem, você tem certeza se existiram. Né? Talvez um Jesus histórico tenha existido, muito provavelmente foi um homem comum. Mesma coisa, o Siddhartha Gautama, o Buda, se existiu, também foi um homem comum. Tem poucas coisas escritas, poucas referências históricas sobre esses dois mitos, né? Mas, independente, né, de todos os atos miraculosos atribuídos a eles, se existiram, claro, foram homens comuns, apenas iluminados. E aí, né? É incrível, né? Quando a gente chega nisso, né? Por mais ateu que a gente seja, a gente fala sempre aqui nesse assunto da religião, que é tão complicado, né? A religião é uma coisa extremamente materialista, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com política, com controle social, abuso, tudo isso, né? Como eu costumo falar, o amor é a coberta do mal. E o amor tem a ver com dinheiro, né? O amor tem a ver com política, e esses grandes avatares se afastavam do dinheiro, se afastavam da política e tentavam passar uma ideia de conhecer uma verdade mais ampla, né? Que aí você acaba chegando na ideia de que a matéria é uma coisa ruim, que a matéria é uma coisa grave. A palavra grave, pesado, vem gravidade, né? Que é o peso
que a gravidade exerce sobre os nossos corpos, né? De gravidade, de grave. Também temos a palavra gravidez, né? Que é uma coisa grave. Se reproduzir o seu sofrimento neste mundo. Que a porta de entrada para o sofrimento é a vagina. É o útero, né? É a porta de entrada, é a vagina da mulher. Reprodução sexual. Desgraça, gravidez. É coisa grave, é coisa pesada, é coisa difícil. Gravidade, gravidez, né? E esse mundo aqui se define por isso, né? Sexualidade. Também quando você atinge um certo nível de consciência, você quer se afastar disso. Você quer se afastar da mater. Você quer se afastar da matrix, da mãe, da matéria. Que é má, em si é grave. Sabe? Você se cansa de se mover por um terreno empoeirado, né? Por um terreno pedregoso, debaixo de sol, de chuva, debaixo de gravidade, que te deprime do peso da existência, que te oprime, que te deprime, que te põe para baixo. Você cansa, né? A consciência te cansa de viver. As forças que a natureza as forças que a natureza te impõe, né? Quando você desenvolve consciência, você percebe, você quer algo mais leve, né? Você quer algo menos pesado, menos depressivo. Você descobre que vida é sofrimento, reprodução é sofrimento, sexualidade é sofrimento, amor é sofrimento, apego é sofrimento. Se deslocar de lá para cá, daqui para lá, rastejando nesse solo terrível, nessa terra cheia de crueldade, cheia de injustiça, cheia de ódio, cheia de irracionalidade, cheia de inconsciência, cheia de selvageria, de animosidade, né? De contrariedade, de abusos, de poder de uns sobre os outros, de fortes sobre fracos. É sempre o peso, né? A ponta da pirâmide pesando sobre a base. Quanto mais vai descendo, mais pesado vai ficando. E você simplesmente entende, né? Que o melhor é estar na ponta, né? O melhor é ascender. Mas não às custas de pisotear outras pessoas. Ascender por conta própria. Ascender, né? Subir, elevar-se ao nível de consciência e não simplesmente no nível físico. Porque todos nós precisamos de conforto, né? Até mesmo para parar para pensar, porque se você não tem conforto, você não consegue raciocinar, você não consegue estudar. Quem é que consegue estudar no barulho, na balbúrdia, na confusão, no meio da gentalha, no meio do povoléu, no meio dos bonobos? Quem é que consegue pensar assim, né? Então, quem vai atingindo essa consciência maior tem, principalmente, né, a lucidez te dá a compreensão do sofrimento. Porque se você não tem lucidez, se você não se desenvolve na sua consciência, você está satisfeito com o peso, né? Você sente um certo prazer mórbido no sofrimento, tanto o seu como dos outros. Então você cria sofrimento, né? Você se reproduz o seu sofrimento nos outros. Você quer relacionamento para expandir o seu sofrimento, a sua ignorância, o seu ódio. Você quer colocar para fora, né? Colocar para fora, tem esse símbolo, né? Colocar para fora, colocar o outro para fora. Gravidez, gestação, né? Botar um filho para fora, é botar todo o seu ódio para fora. É manifestar toda a sua imperfeição, todo o seu ódio, toda a sua falta de amor numa pessoa, botando para fora, né? Isso é um recado principalmente para as mulheres, porque, como eu falei, a porta de entrada para esse mundo é a vagina, né? E as mulheres têm poder de decisão, e os homens também, né? Mas não é um homem que gesta, não é um homem que bota para fora,
que o instinto maior de reprodução está na mulher. Infelizmente, né? O homem colabora, sim, dando a semente, mas quem decide sempre é a mulher. Então, a feminilidade é algo perigoso, né? A sensibilidade, a emotividade, por isso que aqui a gente fala tanto, né? Cuidado com o bichinho fofinho, cuidado com quem ama quer reproduzir o mal nos outros. Expandir o mal que tem dentro de si, porque nós somos predadores, nós não deveríamos estar reproduzindo a nossa maldade neste mundo. Quando eu falo aqui da mulher, eu não estou falando só da mulher enquanto gênero, eu estou falando da mulher enquanto mentalidade, essa emotividade. Esse amor por homens, né? De onde parte o amor por homens, se não de uma mentalidade feminina? Que ama cabeça, tronco e membros, que quer bonequinho para cuidar, né? Por isso que o nome da Matrix é mãe, mater, né? E quer reproduzir a desgraça no mundo com a desculpa de que quer cuidar, de que quer amparar, de que quer reter, né? Sob as suas asas. Essa condição feminina é terrível. Porque a condição feminina é essencialmente carente, essencialmente física, emocional. Consciência nunca é feminina. Consciência também não é propriamente somente masculina, mas é preponderantemente masculina. Porque o que é o masculino, né? Representado pelo Sol. O Sol não depende de planeta algum, né? Do sistema solar. Ele é independente, ele tem luz própria. Por que é dito que a Lua é feminina? Que a Lua tem a ver com as marés, né? Representa a emotividade, influencia as marés, né? As águas são coisas muito volúveis, não são sólidas, não são firmes. Por que a Lua é feminina? Porque a Lua não brilha sem o Sol. A Lua é morta. Quem dá brilho para a Lua é o Sol. Isso é simbologia. Né? Então o Sol é essencialmente masculino, porque ele joga, né, os seus raios sobre a Terra. A Terra também é feminina, Gaia, né? Só tem vida aqui por causa do Sol. E a Lua só brilha por causa do Sol. Então tudo tem a ver com o Sol, né? O Sol é todo poderoso. Se você destruir todos os planetas do sistema solar, o Sol não precisa de nenhum desses planetas. Né? E para ter vida e para ter brilho em qualquer planeta, é necessário o Sol. Então esse Sol é grande símbolo de consciência, né? Por isso que os mitos quase sempre são solares, né? Jesus, por exemplo, é representado artisticamente com aqueles raios saindo da cabeça, aquela auréola, né? A Estátua da Liberdade também representa isso, né? Aquelas pontas saindo da cabeça, que tem a ver com um deus antigo, né? Romano, que era Mitra. Praticamente Jesus foi plagiado de Mitra, né? Plagiado de Buda também, que é chamado Iluminado. Que a iluminação sai pelo topo da cabeça, né? A iluminação, luz, iluminação, né? Luz tem a ver com o Sol. Masculino. Né? Isso que você não vai ver praticamente avatar feminino. Né? E o mundo praticamente, né, foi construído pelas forças masculinas. E as forças femininas só muito recentemente tiveram liberdade para agir, né, no mundo. Porque a mulher tem essa questão da fragilidade emocional. E muitos homens também, como eu falei, não estou só falando da mulher enquanto gênero. Tem muitas mulheres fortes, né? Muitas mulheres, inclusive aqui no canal, que têm essa postura mais independente. Mas isso é raridade entre as mulheres, né? E muitos homens também têm mentalidade feminina, né? O próprio homem que segue mitos é um homem feminino. Isso é homoafetividade, né? Quem segue outros homens. Quem ama outros homens, como são os cristãos que amam Jesus, se deleitam, né, com Jesus, tem êxtase com Jesus, né? E nada mais foi do que um homem. Então, eu queria passar um pouco essa ideia aqui de que é difícil, sabe? É pesado. Não se iluda, né? Quando, naquele filme Matrix, né, o Neo estava diante da pílula azul e da pílula vermelha, e Morpheus falou para Neo, né? Se você tomar a pílula azul, você volta com a sua vidinha normal, nada muda, né? Se você tomar a pílula vermelha, eu te levo para o país das maravilhas e vou mostrar para você a profundidade da toca do coelho. Quando o Neo vai pegar a pílula vermelha, Morpheus fala, né? Mas lembre-se, tudo que lhe ofereço
é a verdade. Nada mais. Então, consciência pode não ser uma coisa boa. Quase nunca é, né? Consciência é perceber que esse mundo físico está com os dias contados. Consciência é perceber que a sua vida não vale nada. Consciência é perceber que você é uma marionete nas mãos da natureza e nas mãos da própria Matrix, né? Da própria construção humana, que é controle, que é abuso. A grande mãe, né? Mater Matrix. Não se iluda, não existe solução para esse mundo aqui. Nós continuamos vivendo, né? Por quê? Por causa do instinto de autopreservação e continuamos vivendo por viver como todos vivem, né? A diferença é que outras pessoas estão iludidas. Pessoas que não desenvolveram iluminação e consciência estão iludidas com essa Matrix. Então, para elas, vale a pena continuar vivendo. Mas para o iluminado, não existe solução. É só esperar a morte para ver o que é, né? Não existir. Porque existe também um medo do desconhecido, né? Da inexistência. Porque nós só conhecemos a existência. É a única coisa que nós conhecemos. É existir com a mente, né? Com o cérebro vivo. Estar morto não é nada, não é ter experiência nenhuma, independente do que as religiões dizem, né? Você vai viver em outro mundo. Isso é uma incerteza. A princípio, esse mundo aqui não tem valor algum, não presta para nada. Nós estamos aqui por um breve período, apenas para trabalhar para os outros. E aqueles que não precisam trabalhar também não tem sentido na vida. Não, os prazeres que existem aqui nesse mundo são prazeres que são muito efêmeros, né? Cansa a mente, cansa rápido, a mente se sacia rápido dos prazeres. Então, muitas pessoas vão para as drogas, quem não desenvolveu consciência acaba se afundando nas drogas e tentando meio que um suicídio indireto, né? Se matando aos poucos. Muitos até vão às vias de fato, lá se matam de vez, né? Então é complicado. Eu ainda continuo neste mundo aqui, mas sem nenhum tipo de esperança, né? Sem nenhum tipo de projeto que eu tenha mais para fazer, nem esperança, nem ilusões, nem fantasias, nem sonhos. Vivo por viver um dia de cada vez, um dia igual ao outro. Eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho nada para ver lá fora, sabe? Só saio muito mal para comprar mantimento, né? Vou deixando acabar tudo na minha geladeira, acabar tudo, até ter realmente que sair para comprar alguma coisa. E não sei como é que vai ser daqui para frente, não. Só sei que tento passar as informações aqui, como eu disse, né? Ou melhor, como Morpheus disse, tudo que lhe ofereço é verdade. Nada mais, né? Do que a vida. E se tem algum valor isso, né? Se isso tem algum valor, é viver um pouco menos envolvido, né? Viver um pouco menos controlado pelos outros. Viver um pouco mais livre, sossegado, tranquilo. É melhor do que viver no mundo dos outros, né? Acho que a única vantagem que tem ter consciência é isso. E poder passar adiante, né? Para que outros também possam viver um pouquinho mais sossegados. A única coisa que você vai atingir é isso, né? Felicidade diante da morte não existe. Felicidade diante de um corpo que vai adoecer e morrer em algum momento. É impossível felicidade neste corpo aqui, né? Neste organismo, nesta condição miserável. Então o que nos resta? Esperar a morte, né? Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, né, na medicina, é o quê? É quando a pessoa está para morrer, né? Tem mais o que fazer. Então, vai se tentando dar a melhor condição de vida para a pessoa ter uma boa morte. Cuidados paliativos é o que nós podemos fazer por nós mesmos
já que todos estamos terminais. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente. Se inscrever, ative o sininho das notificações aí para estar recebendo os vídeos, né? A novidade dos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.